Para mim, o design de interiores, ele é conexão. Ele é conexão da casa com as pessoas que moram ali e com o designer de interiores que vai ajudá-los. Normalmente é um trabalho feito a 4 mãos, ou a 6 ou a 8 mãos, onde o profissional, quem cria, não é só o design de interiores. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que vai ajudar as pessoas que vão morar naquele ambiente a entenderem o ambiente, para que ele consiga transformar as ideias e as necessidades em um projeto. Para mim, o projeto vai além do físico. Eu não posso pensar apenas na ergonomia. A ergonomia é essencial, ela é muito importante, mas é fundamental que tenha beleza. A estética, para mim, é o que vai fazer com que as pessoas, de fato, vivam e vivenciem bem aquele espaço. Então, a minha leitura como profissional é que estética e ergonomia, elas andam juntos, completamente casadas. A BD é uma associação muito importante. Nós não somos só a maior da América Latina, mas é uma associação que está ligada a todas as outras associações de design de interiores pelo mundo. Nós temos uma conexão muito grande. E o futuro, ele não tem fronteiras, né? Então, o design de interiores hoje, mesmo estando no Brasil, ele já faz projetos para o mundo todo. E o futuro da BD está muito ligado ao trabalho do design de interiores. O futuro da BD é ela crescer além das fronteiras do nosso país. Para mim é uma honra estar na BD, estar na presidência da BD justamente quando a BD completa 40 anos. São 40 anos de uma grande história. Nós, junto com a história, lógico, da decoração e do design de interiores no país. Fazemos 40 anos com muitas vitórias, né? Vitórias no campo da educação. Foi a BD que fez um estudo para que as escolas técnicas tivessem pelo menos 800 horas. Foi a BD, junto com todas as universidades para o país, que conseguiu mudar o nome dos cursos no país de decoração para design de interiores, mesmo porque o momento é outro, né? Nós não fazemos só decoração, vamos além da decoração, não é isso? E em 2016 conseguimos a regulamentação da profissão, que é o nosso grande ganho. Foi a BD, a nossa última presidente, a Renata Amaral, foi durante o mandato dela que a gente conseguiu a regulamentação da profissão. E agora temos um caminho vasto, ainda longo, para a entrada dos designers de interiores nos conselhos profissionais. Nosso caminho é longo ainda. O design de interiores no Brasil, ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos, mas esse é um movimento mundial, né? E para vocês entenderem, hoje o designer de interiores, o designer brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor, na minha opinião, e de grandes especialistas pelo mundo, né? Nós temos um trabalho muito bem feito no Brasil. Hoje contamos com 209 instituições espalhadas por todo o território nacional. Dos 27 estados da federação, temos escolas de design de interiores em 22 estados. E o trabalho é muito grande, ainda temos muito a fazer. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a BD. Eu gostaria de agradecer a Silvana e também gostaria de agradecer pelo apoio dos nossos patrocinadores, o Black, né, a Coral e a Roca, que nos apoiam aí sempre. E gostaria de agradecer também os patrocinadores regionais, a Constrular de Goiás, a Templus e Varejão das Tintas de Minas Gerais. Muito obrigada por viabilizarem aí o nosso trabalho. Bom dia! Bom, eu sou Tatiana Romero,
sou designer de interiores, apaixonada e militante da nossa profissão, e dirijo o escritório de design de interiores para varejo Romero Lab. Eu também sou membro do conselho diretivo da ABD, essa associação maravilhosa de profissionais incríveis que juntos lutamos pela excelência do designer de interiores brasileiro. E é com esse objetivo que a ABD convidou a Magnetis, gestora de investimentos digital, para essa série de 4 palestras educativas sobre gestão financeira, para ajudar a nossa comunidade a desbravar aí os segredos da riqueza, acumulando e multiplicando o resultado do nosso trabalho. Hoje, a nossa série chega ao fim, neste 4º e último episódio, com o assunto planejamento sucessório e aposentadoria. Vai ser trazido aí pelos especialistas Ian Moro e a Manuela Adriano. Porque esse assunto, né, gente, no Brasil, cerca de 90% das pessoas com mais de 25 anos não poupam dinheiro para aposentadoria, segundo o relatório global do Sistema Previdenciário em 2020 da seguradora Allianz. O método de planejamento sucessório e aposentadoria não precisa ser chato e engessado. Além de garantir o nosso futuro, ele nos ensina a viver o presente com mais qualidade financeira. O objetivo de hoje é aprendermos as novas tecnologias, redes de investimento e sucessão de forma direta e fácil em 30 minutos. Aproveitem, eu quero ver os designers de interiores cada vez mais ricos. Ian, Manuela, bem-vindos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Obrigada. pessoal, tudo bom? Parabéns pelos 40 anos da ABD. Muito legal o vídeo. Legal. Bom, obrigada aí pela participação, presença de vocês. É com vocês o show. Legal. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, Ian, contigo. Legal, então, pessoal, como a Tatiana comentou, a gente vai apresentar para vocês hoje, né, a quarta etapa ali, né, a parte do planejamento sucessório. Então, até antes de entrar, né, dentro ali do planejamento sucessório, contar um pouquinho, né, dos nossos números. Não sei se vocês chegaram a ver nas apresentações anteriores. Você pode passar o slide, por favor, Manu? Então, a Magnetis foi fundada em 2015, né? Então, como uma gestora de investimentos, a gente faz ali uma gestão de mais de 750 milhões de ativos. A gente tem mais de 25 anos, né, pensando ali nos gestores, pensando ali na parte dos profissionais que cuidam mesmo das carteiras, das alocações, dos planejamentos. O pessoal tem mais de 25 anos de experiência no segmento. E a gente já fez mais de 350 mil planejamentos, mais de 350 mil carteiras ali para os investidores ou até para famílias. Então, como qualquer instituição dentro de algum segmento, né, precisa ter os selos, né, dos órgãos normativos, dos órgãos regulatórios. Então, a gente está ali com a CVM, com a Ambima, com a B3, Banco Central, SUSEP, por aí vai, né? Então, todas as frentes, desde investimentos tradicionais, previdenciários, que tem muita relação com o planejamento sucessório, a gente está ali junto com todas as instituições, com todos os selos necessários. Então, falando um pouquinho de qual que é a nossa missão, né? Qual que é o nosso lema aqui na Magnetis. Então, é difundir a conscientização financeira, né? Como foi pontuado, o Brasil é muito precário nisso, a própria educação financeira é muito precária, né? Nas escolas, desde a base. Então, uma das nossas missões é cada vez melhorar para que não sejam 1%, 5% da população que consiga poupar alguma coisa, né, mas a grande maioria, e que os investimentos, uma boa aposentadoria, uma boa qualidade de vida, faça parte ali da vida de todos. Legal. Então, Manu, quer se apresentar aí? Aí eu já continuo. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Manuela Adriano. Como a Tatiana já tinha falado, eu sou especialista de investimentos aqui na Magnetis, também planejadora financeira, e pretendo ajudar vocês nesse tema, tentar fazer ele ser um pouco mais legal, mas infelizmente, quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente acaba entrando um pouco nessa parte de advogados, aí acaba sendo um pouco mais chato, eu diria mesmo, mas eu vou tentar fazer isso ser
pouco mais prático, né? Como que seria esse nosso dia a dia. E é isso. Fala aí, ó. Legal. Acho que vocês vão perceber, né? Tem partes da apresentação que são mais didáticas, são mais fluidas, tem partes que são mais técnicas, que envolve ali desde parte de tributos, impostos, ou algumas regrinhas de sucessão patrimonial, mas a gente vai tentar trazer isso da forma mais tranquila possível. E, claro, né? Qualquer dúvida, está super aberto aí para a gente já debater. Mas me apresentando, né? Sou o Ian Moro, sou sócio da Magnetics, também especialista em investimentos, né, ali o CEA da Ambima. Me formei em engenharia civil, foi lá que eu tomei gosto pela consultoria, né? Eu cheguei a trabalhar em construção diretamente, então no contato direto ali com proprietários, arquitetos ou qualquer pessoa envolvida no projeto, né? Eu percebi que eu gostava bastante de propor solução para o problema dos outros, né? Ajudar de forma geral. A construção civil acabou não sendo meu amor, né, e por isso eu voltei a minha atenção ao interesse que eu sempre tive, que foi o mercado financeiro. E aqui na Magnetics eu consegui unir os dois, né, o útil ao agradável. Então, a consultoria e a parte de investimentos. Eu tenho o enorme prazer de poder ajudar diretamente ali dezenas e dezenas de pessoas todos os meses. Espero poder contribuir com vocês hoje também de alguma forma. E aproveitar aqui e dar um disclaimer. Eu tive Covid algumas semanas atrás, então eu tô com uma tossezinha que às vezes dá uma crisezinha, então eu já peço um pouquinho aí de paciência e desculpas de antecedência caso apareça aqui de repente. Tranquilo, Ian. Pessoal, vou perguntar bastante para vocês, para não deixar ninguém dormir aí, ver todo mundo acordado. Então, vamos começar. Se alguém já passou, já vivenciou algum momento de processo de herança. Não é uma situação muito legal. Herança não significa, na maioria das vezes, muito dinheiro, mas sim alguma coisa que alguém deixou, né? Pode ser um apartamento, pode ser o valor em conta corrente, pode ser até um pequeno valor em conta corrente, mas se alguém pudesse contar como que foi essa vivência, porque eu, graças a Deus, assim, nunca passei diretamente, né? Mas passei indiretamente pela minha tia, com a minha mãe e os irmãos, e mesmo eles deixando tudo organizado, planejando, infelizmente foi um câncer, né? Então eles conseguiram planejar por todo esse tempo, não foi algo que eles planejaram, mas teve tempo de se planejar, poderia ter sido de repente, e aí sim teria sido complicado, mas como eles tiveram tempo, eles conseguiram se planejar pelo tempo ali do tratamento, e mesmo assim foi complicado, mesmo com esse planejamento. Imagina se não tivessem se planejado, né? Tanto para conseguir liberar todos os móveis que tinha, mesmo para partilha dos bens, quem vai ficar com quem cuidou mais, quem cuidou menos, aquelas às vezes tem algumas pequenas intrigas familiares. Então, como que a gente pode evitar isso, né? Será que alguém pode contar um pouquinho dessa experiência, se já teve essa experiência? De cada vez, pessoal. Posso falar, Manu? Claro, com certeza. A gente passou por um processo, né? Eu perdi meu pai há alguns anos, e eles eram muito organizados, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, eles deixaram tudo o mais organizado possível, as pastinhas, senhas, informações e acessos. E aí, claro, é um momento de dor, né? Por natureza. E se você consegue ter ali uma organização, quer dizer, se alguém pensou nisso, é muito menos difícil, vamos dizer assim. Mas ainda assim é um processo burocrático denso, né? Mesmo assim, né? Imagina se não tivesse cuidado de todo o processo, porque é aquele momento que a gente não tá com cabeça para pensar nisso, mas tem que pensar. Não adianta, não tem como fugir, né? As contas, as dívidas que as pessoas deixam, isso tudo tem que ser tratado e o quanto antes melhor. Tem um processo de inventário, infelizmente pode ser muito demorado, como pode ser rápido. A minha tia mesmo já faz 2 anos e ainda tem processos que tem que enviar documentos em cartório, procurar documento não sei aonde. Então, se deixar isso o mais preparado possível, vai ser melhor para quem fica, né? Mas muito obrigada pela participação, Tatiana. Legal, né? Então acho que ficou claro ali pelos relatos, né? Até dentro de uma organização, né? Não é um processo tão simples assim.
Então, ainda mais se não tiver essa prévia organização, né? Qual que vai ser a dor de cabeça ali na hora? Então, acho que como que a gente pode garantir a segurança financeira da nossa família? No Brasil, essa parte de formalização de testamento, sucessão patrimonial, é bem fraco ainda, né, quando a gente compara ali com outros lugares. Desde o ano passado, então falando mais do Covid, onde, claro, né, assustou muita gente, gerou muitas mortes, foi um tema que evoluiu um pouco, né, as pessoas se conscientizaram um pouco mais dessa questão da sucessão, de se preparar, de se organizar. Na média, né, aumentou ali 134%, mas de um número muito baixo, né? Então, dobrar ali praticamente um número muito baixo continua sendo um número muito baixo. Então, tem alguns estados com bastante destaque, né, principalmente no norte e nordeste. Então, Amazonas ali com 1000% de crescimento, então 10 vezes o volume que tinha normalmente. Mas para um local ali com 4 milhões e alguma coisa de habitantes, sair de 100 para 1000, de 1000 para 10 mil, ainda são muito pouco. Então, a ideia é que isso cada vez faça mais parte ali do dia a dia dos brasileiros, junto com a própria educação financeira, porque ele está dentro desse tema. Então, acho que a nossa ideia hoje é trazer um pouquinho mais para vocês também, já começar a colocar essa ideia, essa sementinha ali na mente de cada um, porque faz parte, né, faz parte da vida de todo mundo, né, seja, e a sucessão não necessariamente é num momento delicado unicamente, né, como no caso ali de uma ausência, mas também pode ser feito por doações prévias, já ainda em vida, para organizar, pagar menos tributos, e por aí vai. Então, pode passar, Manu. Para quem que o planejamento sucessório é indicado? Para todo mundo, sem exceção, qualquer pessoa que possua um patrimônio, que queira organizar a sua sucessão, pessoas que têm dependentes ou pretendem ter dependentes, né, que quer fazer isso da forma mais fluida e organizada possível. E a gente vai quebrar ali ao longo da apresentação um mito que não é apenas para grandes fortunas, pessoas milionárias, pessoas bilionárias, e sim para qualquer pessoa, qualquer patrimônio, qualquer bem ali que a família ou a pessoa tiver. Falando um pouquinho da agenda, então, primeiro a gente vai tocar um pouco mais no detalhe da importância, entrar ali em como o planejamento pode ser feito. Para empresas, né, falar um pouco ali da PJ, acho que é um assunto bem relevante para vocês também. Parte de tributações, que aí fica um pouquinho mais técnico. Os riscos de não se fazer uma sucessão e possíveis dores de cabeça ali, né, e detalhes de diferentes tipos de inventário. Então, qual que é a importância? Como eu mencionei, é toda a importância, é um processo que precisa ser feito. Então, entrando ali já no próximo, o que o planejamento busca? Principalmente reduzir as possibilidades de conflito, insegurança e riscos familiares. Então, proteger o patrimônio construído, mais uma vez, seja o patrimônio do tamanho que for, não importando ali, não precisa ser um grande volume necessariamente. Principalmente, evitar o pagamento de despesas que podem ser bem onerosas. Então, quanto menos for organizado, quanto menos você se programar para isso, provavelmente mais tributos vão ser ali deduzidos, né, do patrimônio acumulado. E acho que um dos principais focos também é garantir que os herdeiros serão atendidos, principalmente no momento delicado, e melhor ainda, né, de acordo com o sucessor desses bens. Então, fazer a vontade ali do sucessor. Então, trazendo o exemplo do Tim Maia, morreu ali, né, na 98, mais ou menos, deixou ali, né, músicas, deixou diversos direitos autorais, né, do que ele produziu ao longo da vida, e os seus filhos, né, um biológico e um adotivo, entraram em disputa judicial exatamente na repartição ali desses direitos. Então, o filho biológico não concordava que o filho adotivo deveria ter direito ao acesso ali, né, ao montante, aos royalties do que o Tim Maia produziu. Então, foi uma disputa bem longa, que não ajudou nenhuma das partes, e com certeza, né, o Tim Maia não gostaria que isso tivesse acontecido.
Um ponto interessante também de mencionar, até 88, mais ou menos, felizmente, faz bastante tempo já, filhos adotivos e filhos biológicos não eram vistos da mesma forma para sucessão, para essa parte de herdeiros, beneficiários, mas desde 88 foi excluída qualquer diferença entre eles, então hoje já está tudo alinhado, né? Então filhos adotivos, filhos biológicos, enfim, são considerados da mesma forma, né? Felizmente. Um ponto legal também de mencionar é quem que não conhece alguém, assim, não necessariamente você precisa ter passado por um processo, né? Mas acho que todo mundo já ouviu falar, leu alguma notícia, já ficou sabendo de um processo de uma briga judicial por conta de uma herança que não foi planejada ou que ainda não foi distribuída por uma questão judicial. Então a gente até conversou entre a gente um tempo atrás, antes de preparar essa apresentação, tentando levantar alguns exemplos, né, do que cada um tinha. E um dos exemplos levantados foi de uma família, né, do interior, que tinham ali mais ou menos um patrimônio de 5 milhões em terrenos, né, então ativos ilíquidos, onde por anos, né, foram cerca de 7 anos, viveram de uma forma mediana, ou pelo menos abaixo do que poderiam viver, por problemas na partilha, né? Como era um ativo ilíquido e com briga judicial, não se pôde utilizar durante um longo período e acabou atrapalhando a família toda ali no processo. Mas para deixar claro, a sucessão não é só para grandes fortunas, como eu mencionei algumas vezes, né? Tem até essa manchete de fogão a fortunas. Então, os bens disputados podem variar muito. E a gente quer reforçar que a sucessão pode ser feita para tudo, né, qualquer bem. Mas acho que tem uma regrinha ali, tem uma certa correlação de que quanto maior a fortuna, né, possivelmente maior a disputa por ela, e também, né, consequentemente, maior a dor de cabeça. E uma curiosidade que em grande parte dos processos, a grande maioria dos pedidos é para anular a partilha de bens. Então, reforçando a necessidade de você ter um planejamento feito de antemão e de acordo com as regras, né? Tem algumas regras que você precisa obedecer, seja a parte disponível do patrimônio, a parte legítima, a parte testamentária, por aí vai, né? Tem alguns conceitos que a gente vai abordar ali ao longo. Mas que se feito de antemão, mas não obedecendo essas regras, não vai adiantar de nada. Chega na hora, vai ter uma briga judicial, né, possivelmente. Então é legal sempre seguir ali junto com um especialista, com um consultor, para fazer tudo direitinho. Pessoal, como que vocês acham que a gente pode nos planejar para evitar esses conflitos que o Ian falou? Vocês têm algum exemplo de como que a gente pode se planejar? Quero ver todo mundo participando aí. Sou chata. Se alguém quiser colocar no chat, pessoal, a gente também pode visualizar aqui. Pode ser por chat também. Já abri aqui para ler. Vocês têm alguma ideia? O Ian já deu umas dicas aí quando estava falando. Ó, a Luana botou ali, precisaria de um auxílio de advogado. Sim, para inventário não dá para fugir do advogado. O advogado pode ajudar muito a fazer esse planejamento também. Normalmente são as pessoas que mais sabem das regras, como o Ian falou, né? A gente precisa seguir algumas regras e elas são dessa parte mais dos advogados, por isso que às vezes é um pouco maçante esse tema, porque eles falam numa linguagem bem complicada, depois vou tentar passar um pouco assim bem por cima, mas sim, vai precisar de um advogado. Deixar escrito em documentos, seria mais um testamento. É isso aí mesmo, pessoal. Obrigada pela participação. Mas, então, existem algumas formas da gente evitar esses riscos, esses conflitos, que é via testamento, que é realmente esse documento que a gente deixa por escrito. Tem a hold familiar, que já é um pouquinho mais complexo e voltado para grandes fortunas, para fazer realmente valer a pena, porque ele é um pouco custoso. Também dá para ser feito doações em vida, isso é bem mais fácil, bastante gente já faz. E também previdência privada, que a gente não só trata a aposentadoria, esse complemento dos valores que a gente recebe pelo INSS, como também ele pode servir para essa sucessão patrimonial. Sobre o testamento, acho que a Silvana ele perguntou, a gente vai falar em detalhes mais para frente, tá? Aí eu vou te responder isso.
Só antes da gente entrar em cada tipo que a gente tem para se planejar para essa sucessão, eu vou falar um pouquinho de alguns termos jurídicos para ajudar, senão vou ficar falando e vocês não vão entender. Mas existe um termo chamado que são os herdeiros necessários, né? Quem são os herdeiros necessários? São aqueles que a gente não pode tirar, não tem como a gente afastar eles, que são os descendentes, que seriam nossos filhos, ascendentes, que seriam os pais e avós, e o nosso cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. E, por lei, metade da nossa herança a gente pode deixar para quem a gente quiser, mas 50% no mínimo a gente tem que deixar para esses herdeiros necessários. E quem que são esses herdeiros necessários? Agora, mais para explicar a árvore genealógica, ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, você é o bonequinho aqui do meio, e a gente tem o nosso cônjuge, se tem cônjuge, ele é o primeiro dos, não seria nem os herdeiros necessários, porque antes de vir a herança tem um negócio chamado meação, que seria a separação do divórcio. Quando a gente não está mais presente aqui, é como se fosse um divórcio mesmo que acontece por lei, e aí vem esse termo chamado meação, que seria a separação de bens entre o casal. E aí vai depender se tem união estável, se tem união total de bens, se é separação total de bens, aí vai de acordo com o tipo de casamento, vai ter a separação dos bens entre o casal. E aí sim, depois dessa separação é que vem a herança, que primeiramente vai vir os filhos, que são os descendentes. Se você não tiver os descendentes, aí sim, os ascendentes, que seriam os pais de vocês, é que teriam o direito. Se não tivesse os pais, mas tem avós, eles também têm direito. E aí, então, depois que viriam entrar os herdeiros facultativos, né? Que eles não são obrigatórios, então você pode deixar assim para ele, mas não é obrigatório, que aí seria, primeiramente, os irmãos, e depois eles vão subindo para os tios, e depois vai até os primos. Essa seria a forma de herança. E agora, entrando sim a fundo de cada um, vamos já falar de testamento. O testamento, como eu tinha dito, você pode deixar 50% para quem vocês quiserem, então é uma forma de já se planejar em vida, para se vocês tiverem um sobrinho, por exemplo, o sobrinho não entra ali nos herdeiros necessários, mas eu quero, meu sobrinho é praticamente um filho meu, e eu quero sim, caso algo aconteça comigo agora, eu quero deixar parte para ele, ou mesmo no futuro eu quero, então é uma forma de vocês já se planejarem e deixarem para o sobrinho, mas lembrando sempre que não dá para deixar tudo para o sobrinho. 50% sempre tem que deixar para os herdeiros necessários. Isso que é importante a gente lembrar. Outra forma, falando mais adentro do testamento, existem algumas formas do testamento, que agora sim eu vou responder a pergunta, que tem a forma que é particular, você pode escrever e dizer em voz alta, e deixando 3 testemunhas. O problema dessa forma de testamento é que ele pode ser depois contestado lá judicialmente, né? Ele é o menos certo perante a lei, porque não tem, por mais que tenha testemunhas, ainda podem ser questionados. Tem uma segunda forma, que eu diria que seria mediana, que é o cerrado, onde você escreve, e somente você conhece esse conteúdo, mas você deixa em cartório, mas ninguém mais conhece esse conteúdo. E tem a terceira, que é o que eu indico, se é para fazer, vamos fazer da forma mais segura, da forma mais legal, que é o público. Esse sim, ele é escrito por um tabelião, e aí você deixa lá no cartório, ele é registrado e tudo mais, então, perante a lei, ele é muito mais legítimo, muito mais certo e mais difícil de ser contestado. Esse é o mais indicado quando se é feito esse testamento. Outra forma que pode se planejar para a sucessão familiar é a hold familiar. Ele é mais complexo, por isso que ele é um pouquinho mais para grandes fortunas, porque ele tem um custo para isso, mas tem um benefício que é também de forma da gente não pagar tantos tributos, né? A gente pode conseguir pagar menos tributos, mas ele é praticamente uma sociedade que você coloca tudo dentro dessa holding. Então, se você tem vários imóveis, tem várias empresas, tudo fica dentro dessa holding e é dividido em cotas para as pessoas. Então, é muito mais fácil na hora de fazer a partilha de bens. Essa é uma das vantagens. E na hora de pagar tributos também é uma outra forma de pagamento de tributos que acaba sendo bastante benéfico para quem faz. Mas, como eu disse, ele precisa de advogados, ele precisa abrir essa holding familiar, tudo tem custo, por isso que normalmente ele é feito para grandes fortunas. E é bom sempre consultar um advogado específico para isso, para caso vocês queiram criar.
porque ele realmente tem bastante leis, e aí a gente não vai entrar tão a fundo aqui hoje. Outra forma bem legal, que também é muito utilizado, é doação em vida. Muitos pais acabam decidindo por dividir, sei lá, tem 3 apartamentos e tem 3 filhos, por que não já dividir em vida cada um? Importante a gente lembrar que valores financeiros contam aqui, né? Então, sempre deixar tudo bem certinho para cada filho, porque os 3 filhos têm o mesmo direito, então não adianta dar um apartamento para um filho e não dar para o outro. Depois o outro pode sim contestar, dizendo que não recebeu nada, e aí vai entrar em inventário e vai demorar mais, porque daí vai ter que ter toda aquela divisão. E por isso que é importante a gente sempre deixar tudo bem certinho. Se tem 3 filhos, os 3 têm os mesmos direitos, então tem que se deixar um apartamento para um, que deixa o seu em vida para o outro filho. E uma vantagem de fazer essa doação em vida é que você pode colocar usufruto. O seu apartamento você deixa em cláusula como usufruto, mas então você já doa para o seu filho esse apartamento, e ele não, enquanto você estiver vivo, ele não pode ter acesso ao apartamento, porque você ainda está vivo. Ele somente vai ter acesso a esse apartamento depois que você partir dessa vida, e aí sim ele vai ter acesso a esse apartamento. Então é possível fazer isso em vida, e fica muito mais fácil, porque você já paga todos os tributos que tem que pagar, doações, ele incide o imposto de renda, que é do ITCMD, cada estado tem um, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E essa vantagem de vocês já se planejarem nisso, porque depois na herança também tem os tributos, né, que é o mesmo dessa de doação. E por fim também tem a previdência privada, que ele é super benéfico, porque o tema também não é só planejamento sucessório, ele também é aposentadoria, e é importante a gente se planejar para isso. Uma hora a gente quer parar de trabalhar, a gente quer descansar, a gente quer ter certeza que a gente vai viver, a gente tranquilamente, financeiramente, e a gente não sabe até quando a gente vai viver. Tem gente que vive até os 100, tem gente que vive até os 70, então é difícil a gente saber isso, a gente não tem como saber isso, então uma forma é a gente realmente se planejar para que a gente tenha esse recurso lá na frente, e se infelizmente algo acontecer, a gente não viver até os nossos 100 anos, que a gente pelo menos já deixe encaminhada essa sucessão patrimonial, que é via previdência privada. O legal dela é que ele não entra em inventário. Então, se algo vir a acontecer com você, você deixa um nome da pessoa que você vai deixar, que é um beneficiário, e essa pessoa ela vai receber esse valor em até 15 dias pela Previdência da Magnetic, por exemplo, que é pela seguradora Icatu. Então, não precisa esperar todo esse inventário para receber esse dinheiro. Então, é uma forma muito legal de usar. E antes era mais usado ainda porque ele não tinha o imposto de renda, que é o ITCMD. Alguns estados já estão tendo, outros ainda não. E aí é uma forma de fugir dos impostos mesmo, de conseguir pegar o seu dinheiro que você tem investido em vários lugares, colocar num lugar só e passar para o seu filho sem precisar pagar esse imposto de renda. Não sei se vai mais para frente, vai ser todos os estados vão tributar, mas alguns ainda não estão tributando, então é uma forma bem benéfica para a gente pagar menos impostos. E quais que são as vantagens, então, da Previdência? Ela é super fácil de fazer. A Magnetis, ela também tem essa previdência, é só um formulário que tem que preencher, a gente mesmo avalia qual que vai ser a melhor previdência para você, porque tem uma sopa de letrinhas ali que as pessoas às vezes se complicam, mas por isso existe o consultor para te ajudar, que é o VGBL ou o PGBL. O VGBL, a diferença entre os dois é que ele tem os tributos em cima somente do rendimento do investimentos, e o PGBL é de tudo. Então é melhor fazer o PGBL, porque ele tem menos imposto de renda, já que é só em cima do imposto de renda. Não, dependendo da situação, é melhor o PGBL. Depois eu vou mostrar bem na prática isso. E aí faz sentido, porque você pode pagar menos imposto de renda, você não paga agora e paga somente depois e paga menos. E essa é uma vantagem de fazer a Previdência PGBL. Você pode botar quem você quiser para receber, caso você não venha a falecer e esse dinheiro vá para a sucessão patrimonial. Então, você pode colocar o nome do sobrinho, o nome do filho. Importante a gente lembrar daquelas regras, de 50% tem que ser para os herdeiros necessários, porque por mais que seja livre, depois pode ser contestado, e aí pode dar uma dor de cabeça depois no jurídico. Sempre lembrar que, por mais que possa, existem leis e todas são contestadas. E como eu tinha dito, na Icatu, aqui a gente libera em 15 dias. E
Pessoal, como que vocês fazem a declaração de imposto de renda? Agora, para explicar mais esse PGBL e VGBL, entre simplificado e completo. Vocês sabem como vocês fazem? Se é simplificado, se é completo? Vocês que fazem o imposto de renda de vocês ou é o contador? Ó, a Adriana já colocou completo. Ó, Adriana, você tem imposto de previdência privada? Já te pergunto, porque quem faz o completo é realmente bem legal ter a previdência, porque é uma forma não de fugir do imposto de renda, mas conseguir pagar menos. Por que isso? Agora vamos entrar um pouquinho mais nessa parte de declaração de imposto de renda anual, que a gente tem que fazer todo ano. Quando a gente faz o imposto de renda, o que o governo faz a gente calcular, né? Ele vai olhar qual que é a base de cálculo, ou seja, quanto que a gente de fato recebeu no ano, e ali ele vai dizer quanto que você vai pagar, né? Se você é isento, se você vai pagar 27,5%, que é a maior taxa tributária que você vai ter, e ele vai dividindo de acordo com os valores. O valor que eu recebo no ano até 22,847, eles vão isentar, eles não vão te cobrar. O de 22, a partir de 33, eles vão te tributar 7,5. E assim é uma tabelinha, uma faixa que eles vão te cobrando, que no fim eles vão te pagar acima de 55, tudo você vai ter que pagar, então 27,5%. É assim que o governo ele calcula quanto você vai ter que pagar de imposto de renda, de tudo que você recebe, tudo da sua renda. E aí, a Previdência ele tem uma tabela regressiva, que você paga imposto de renda em cima de tudo que você aporta, que você investe, que você deixando mais de 10 anos, você vai pagar somente 10%. Então, o que acontece? Quando você tem a Previdência Privada PGBL, tudo que você aporta no mês, que você investe, você pode descontar nessa base de cálculo do imposto de renda. Então, se eu recebo 100 mil, eu posso colocar até 12% em cima desses 100 mil numa previdência privada. Então, 12 mil eu conseguiria botar numa previdência privada e na hora de contar aqui quanto que eu vou ter que pagar imposto de renda, eu não vou mais pagar em cima de 100 mil, eu vou pagar em cima de 88 mil. Certo. 88 mil. Então, eu já vou pagar menos tributo. Eu não vou pagar mais em cima de 100 mil, em cima de 88 mil, porque eu fiz um aporte lá na Previdência Privada. Então, desses 12 mil, eu já não vou precisar pagar 27,5%. Mas lá na Previdência, quando você vier a resgatar, aí sim você vai pagar o imposto de renda em cima de todo o patrimônio, já que você não tributou lá no início. E aí a parte legal é que você não tributa mais em cima de 27%, você tributa em cima somente 10%. É por isso que a gente fala que, para quem faz a completa, é bem legal fazer essa previdência privada PGBL, porque além da sucessão patrimonial, tem todo, além da gente pensar na nossa aposentadoria, ainda tem esse benefício do imposto de renda. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Foi o Ian que escreveu. Entendeu, pessoal? É um pouquinho complicado isso aí, a parte de contabilidade, mas resumindo, quem faz a previdência completa faz sentido conversar com um consultor de investimento e ver de fazer essa previdência para já ganhar 3 pontos em cima aí, né? Fugir desse imposto de renda e ainda pensar na nossa aposentadoria e sucessão patrimonial. Outra vantagem da previdência, por exemplo, de um fundo de investimento, é que o fundo de investimento, quando você faz, ele cobra 2 vezes por ano o imposto de renda. Ele já tira ele é chamado de cotas que você tem no fundo, ele já tira o imposto de renda. Então, 2 vezes por ano, ele já te tira 15% em cima do rendimento. Quando você tem uma previdência, ele não te cobra imposto de renda durante todos os anos. Ele só te cobra imposto de renda no final. E aí a gente vê os juros trabalhando durante o longo período de tempo na previdência, né? Aí aqui a gente tem 2 gráficos, que um seria uma previdência e outro seria um fundo de investimento. A previdência, você no fim pagaria somente 10% e o fundo 15%. Nessa diferença, por mais que os dois tenham a mesma rentabilidade, no fim, a previdência, somente lá no fundo, que ela tem uma leve queda devido a esse pagamento desse imposto de renda, mas ele acaba ao longo período do tempo, em cima desse imposto de renda que você não paga, te dando um rendimento maior ainda. Então, é legal essa diversificação também dos investimentos, de ter uma previdência junto com seus fundos de investimento. Vamos para uns exercícios agora. Já que a gente já falou de alguns tipos que tem da gente se planejar financeiramente,
para eu também dar uma respirada. Gente, vamos para vida real agora. Por exemplo, eu tenho uma família e ela depende de mim. E eu tenho alguns investimentos em diversos bancos, eu tenho vários ativos financeiros. Como que eu posso fazer esse meu planejamento patrimonial para minimizar riscos e conflitos? Como que vocês acham dessas opções? Alguém sabe? Depois dessas explicações, que eu sei que foi bastante informação para a gente pensar um pouquinho. Testamento, boa. Testamento é uma forma, ajuda bastante. E a gente também poderia, não, esses diversos ativos financeiros no banco poderia também ser uma previdência, né? Para ajudar a minimizar os riscos e conflitos e a gente já conseguir fazer essa transmissão de bens. Mas sim, testamento é uma boa opção. E nas empresas, né? Vocês também têm empresas, então é bem legal pensar nisso. Como que acontece essa sucessão? Apenas 10% das médias das empresas do Brasil tem planejamento de longo prazo, é uma pesquisa falando isso, e que 95% das empresas familiares elas são extintas nesse processo de sucessão. O que acontece nesse caso? Eu tenho 2 exemplos claros um de sucesso e outro de não sucesso. Na minha família, infelizmente, é um de não sucesso, mas o meu pai sempre teve uma empresa de seguros, né, uma corretora de seguros, e ele não se planejou. Ele não pensou. E o meu irmão trabalha hoje com ele. O que está acontecendo? Ele quer parar de trabalhar, mas eles não se planejaram, nenhum dos dois, em relação a como é que vai ser agora a aposentadoria do meu pai? Porque é uma empresa pequena. E aí? Vai acabar, o meu irmão vai ter que tirar do salário dele para pagar para o meu pai um salário, porque ele não se planejou? Então, ele tem aposentadoria do INSS, mas é muito pouco. Não sustenta. Ele tem até uma previdência, mas ele não se planejou o suficiente para ter um complemento da vida que ele tem hoje. Ele tem uma vida boa, e agora? Já tem 70 anos e queria parar de trabalhar, mas não para. Porque se parar de trabalhar, vai perder toda essa renda que ele recebe mensalmente do trabalho dele, e ele não pensou em daqui a pouco fazer um caixa dentro da empresa, fazer uma sociedade que mude, onde ele recebe um lucro, parte, vá para um dos sócios, alguma coisa assim, e ele não se planejou, simplesmente não se planejou, e hoje ele está com esse problema, com 70 anos, sem saber como vai viver. Já tem outra família também conhecida, que é o meu sogro, na verdade, daí tem os filhos, e ele, desde que os filhos são pequenos, ele já planejou os 2 filhos para entender como que funciona essa empresa, participar das decisões, e hoje eles estão ajudando o pai nessas empresas, ele cuida de várias empresas, e é muito legal que agora os 2 até pensaram em fazer outra profissão, mas eles se viram com um império ali para eles cuidarem, e não teria por que eles serem funcionários se eles poderiam ser donos da empresa. Então, o pai agora está se afastando e já deixou tudo bem alinhado de como é que seria esse processo do afastamento dele, para ele continuar recebendo rendimentos e ajudar nesse monte de patrimônio que ele criou, e os filhos agora estão tomando conta, e está tudo super tranquilo, até o pai mesmo já deixou a empresa no nome dos filhos para esse processo de sucessão patrimonial. Então, esse planejamento, ele não pode ser um evento, simplesmente aconteceu e agora o que a gente faz? Ele tem que ser algo planejado desde o início. Como que vai acontecer com a minha empresa caso eu não esteja aqui? Tem algum filho que vai continuar? Tem algum sócio que pode continuar? Como que eu posso proteger esse meu sócio para que a empresa não quebre? Isso é extremamente importante e muitas pessoas não pensam. Uma forma de proteger um sócio é um seguro de vida. Existem seguros de vida que é possível a gente colocar o sócio como beneficiário, para que quando você não estiver mais aqui, ele ganhe aquela cobertura, que é um valor que você contrata, e aí esse sócio ele tem condições de comprar parte da empresa para deixar para a família esse dinheiro e ele ficar tomando conta da empresa e não ter aquela briga de uma outra família que não está dentro da empresa, começar a dizer, mas metade desse dinheiro é meu e tudo mais, e ter aquela intriga que acaba quebrando uma empresa. Então, isso é bem importante. Então, resumindo bem o que eu falei,
é pensar no planejamento de aposentadoria do sócio, né, dos donos, pensar se tem filhos trabalhando junto, como que a gente pode fazer para que o filho que trabalha ele continue tocando essa empresa, para que a família não interfira nas decisões e acaba criando atritos desnecessários. Essas são as dicas que a gente dá quando a gente tem uma empresa. E quais são as tributações aplicáveis, né? Gente, alguma dúvida? Que é bastante informação para a gente pensar. Não estamos detalhando bastante, porque aí sim ia ficar maçante, mas vão perguntando, por favor, que daí a gente para e explica. Existem duas tributações, tá? Que a gente tem que lembrar quando tem transferência de bens, que é o ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes ou por doação. Então, ele só vai entrar quando tiver a doação ou quando tiver o falecimento de alguém, então seria uma herança. A Michelle perguntou como é feito esse planejamento para a empresa. O planejamento realmente você tem que alinhar, primeiramente, se você tem sócios, bom, eu preciso então preservar esse sócio. Minha família, ela é interessada nessa empresa, ela quer trabalhar nessa empresa também. Isso que a gente tem que pensar. Primeiro, colocar no papel e tentar desenhar, de fato, quem são as pessoas que vão continuar essa empresa, para que a gente faça esse planejamento. E em relação à aposentadoria, aí existem diversas formas de fazer, né? Que a gente pode pensar em estar no contrato da sociedade da empresa, de receber lucros, ou mesmo algum salário que você venha receber para os sócios assim que se aposentar, algum programa de aposentadoria que você pode fazer. Então, essas são algumas formas que a gente pode se planejar para a empresa. Importante pensar quem vai tocar ela, né? Isso que, se não tiver ninguém, então talvez pensar em algum sócio, alguma coisa assim, ou realmente conversar com a família para ver o que pode ser feito dessa empresa no futuro, né? Se realmente vai ter que ser vendida, alguma coisa assim, para que a empresa realmente não morra. Te respondi, Michelle? Legal. Tá, voltando ali para os impostos, então tem esse imposto aqui que acontece na herança ou doação, ele é feito pelo Estado, e aí ele vai de acordo com o Estado. Cada Estado ele tem uma porcentagem que cobra, não é fixo por todo o Brasil. E não tem como fugir dele, tá, gente? Se tem uma doação, tem que pagar ele. Se tem uma herança, você vai ter que pagar ele. E é em cima de todo o patrimônio, né? Essa é sacanagem. Então, se ele for 4% e tem uma herança lá de 100 mil, vai pagar os 4% em cima de 100 mil, não tem como fugir. E o estado competente, aqui é mais para entender, é sempre onde estão os bens imóveis, né? É a localização do imóvel. Então, o estado que vai cobrar é onde está esse imóvel. E se for um bem imóvel, vai ser onde processar o inventário ou onde o doador está domiciliado. E tem outro imposto de renda que é o ITBI. Esse é mais conhecido, porque ele é mais... acontece quando é transmissão de bens com valor financeiro, assim, alguém está ganhando alguma coisa. Então, ocorre quando você vai comprar um apartamento, por exemplo. Se eu compro um apartamento, eu tenho que pagar o ITBI. E, infelizmente, não tem como fugir dele, ele também é em cima de todo o patrimônio. E quem cobra esse é o município. Cada município também tem uma porcentagem, e aí vai de onde está o imóvel. Então, se eu tenho 400 mil de um imóvel e é 2% o ITBI, eu vou ter que pagar, assim, R$8.000 para ter essa transmissão desse bem. São esses dois impostos de renda quando a gente fala de transmissão de bens imóveis, né? E quais são os riscos, Ian? Nos conta. Legal. Então, quais são os riscos de um processo sucessório, né, de um planejamento sucessório? Então, na verdade, não tem risco. O risco há quando não é realizado. Aí que mora o problema. Então, a gente está tão acostumado em planejar nossas vidas, viagens, cursos, trabalhos, projetos, trabalho no dia a dia, né? Às vezes o orçamento familiar, para quem já está mais dentro ali do assunto, planeja nossos investimentos, mas por que não a sucessão? Né? Por que não manter o legado, né? Conseguir fazer uma passagem fluida ali do legado?
Então, é mais uma mensagem de que não tem o porquê não fazer. É legal que todo mundo faça, pelo menos em algum momento da vida, né? Dê uma atenção a isso. Quanto antes for iniciado ali o processo, melhor vai ser, pode ser atualizado ao longo do tempo, com a construção do patrimônio, com a evolução do mesmo, até mudanças ali no meio do caminho, mas não deixar tudo para a última hora. Então, acho que essa é a grande questão. Então, fazer e não em cima da hora ali no momento mais crítico da situação. Entrando um pouquinho nas dores de cabeça do inventário, né? Então, quando tem ali uma sucessão, né? Quando tem ali um processo de herança, a gente entra no inventário. Então, nos espólios ali do sucessor. Então, quais são os tipos? Né? Tem dois principais tipos, o judicial e o extrajudicial. O judicial, como o próprio nome diz, envolve todo um processo legal e completo, né? Então envolvendo juiz, advogados, protegendo ali cada uma das partes, né? Fazendo a representação. E ocorre em grande parte, na verdade, tem algumas obrigações que em alguns cenários precisa ser judicial, não tem como escapar, quando há menores de idade envolvidos na sucessão, ou pessoas incapazes, quando é feito um testamento, também precisa ser judicial, e em grande parte dos casos é a discordância da partilha. Né? Então, quando alguma das partes não concorda com o processo que foi feito, a forma como foi distribuído, e decide entrar ali com uma ação para revogar, mudar, anular, enfim, o que for junto com o processo. Então, é mais completo, por isso mais demorado, consequentemente mais caro. Então, quando possível, se puder optar pelo extrajudicial, que aí também inclui, né, todas as partes precisarem estar concordando com a distribuição, é mais benéfico. Então, o extrajudicial é um processo muito mais simples, ele é realizado em cartório, então não precisa ali, né, de uma parte judicial, juiz, enfim, e não precisa ter um advogado por parte, né? Pode ter só um advogado presente para fazer a parte legal, né, o representante legal ali do processo, e basicamente, o que acontece muito também é que muitas vezes é chamado até um advogado amigo da família, às vezes pode nem ter tanto custo envolvido com isso. Diferente do judicial, que, poxa, envolve ali, né, alguns custos, né, pode passar o slide, por favor, que quando você tem uma disputa, quando você tem ali um processo judicial, é porque não tem uma concordância em muitas vezes. Né? Quando não tem essa concordância, é no slide anterior mesmo, pode voltar lá. Quando não tem essa concordância, você vai buscar o melhor advogado possível para te representar. Então, consequentemente, os honorários ficam mais caros também. Então, é bem diferente, né? A gente vê no dia a dia ali cenários muito distintos no judicial e no extrajudicial, com relação tanto à concordância quanto ao custo relacionado. E até para falar um pouquinho mais do custo, deixar isso mais exemplificado, a gente trouxe um exemplo para vocês, feito ali pelo Fábio Kurtz, do escritório Sequeira Castro Advogados. O cenário é uma sucessão do imóvel no valor de R$500 mil. Então, não é um valor líquido, mas sim um bem ilíquido, mas com patrimônio ali equivalente a 500 mil. E já de cara, né, eu já menciono, e aí eu explico por quê, sempre quando você tem um patrimônio, é sempre legal pensar, principalmente para a sucessão, você tenha pelo menos ali uns 10% do valor, então 1 milhão, 100 mil, 100 milhões, 10 milhões, líquido, né, de forma de fácil acesso para arcar com os custos de tributos, os custos judiciais ou até extrajudiciais do processo. Então, como a gente pode ver aí nesse slide, a parte de certidão, imposto e registro é o mesmo. Né? Então, os 3 primeiros itens de cada um. O que muda em grande parte? Né? O terceiro ponto ali, os honorários. Como é um processo, né, o judicial, mais de 1 ano, podendo chegar muito mais do que isso, inclusive, né, o exemplo que eu dei mais cedo, foram 7 anos ali de processo.
há muito mais custo envolvido para manter ali o processo rolando, os honorários dos advogados, diversos advogados em algumas questões, enquanto o extrajudicial, em meses, ele já está resolvido. Consequentemente, um valor um valor menor ali pago durante todo o processo. Então, de forma geral, claro que sempre tem exceções, a diferença costuma ser ali de 70%, 80% de diferença no valor total pago em tributos. E aí a continha ali dos 10% é exatamente pensando nisso, né? Se a gente pegar 10% do valor de 500 mil, seria 50 mil reais mais ou menos, que já arcaria, né, de forma líquida com o total ali dos 47 utilizados no judicial. Então é legal pensar nisso também, para que a família não precise arcar do próprio bolso, às vezes pode nem ter o valor disponível para arcar com esses custos. Né? Então é importante sempre pensar nisso também, né? Deixar uma parte sempre líquida, de fácil acesso, e um bom exemplo para isso, como a minha colega Manu mencionou, é a própria Previdência. Tá tirando do mudo aqui. Pessoal, para fechar, então, esse foi todo o conteúdo, a gente já fechou ele, mas só para ver se a gente entendeu mesmo quando que a gente pode usar um, quando que a gente pode usar outro, focando agora na empresa. Por exemplo, até linkando com a pergunta que tinham feito anteriormente, se eu tenho uma empresa e tenho um sócio, tenho cônjuge, tenho filho, mas hoje eles não se interessam muito por essa empresa, cada um tem assim, seu emprego, os filhos, daqui a pouco, por exemplo, vocês cuidam mais dessa parte de designer, do interior, mas o filho é de TI, não quer saber dessa parte, não gosta dessa parte, então ele não quer essa empresa. E vocês têm um sócio. Como que a gente pode fazer com que essa empresa continue, esse sócio continue fazendo essa empresa crescer, mesmo quando a gente não estiver mais aqui? E que a nossa família receba a parte necessária, né, da empresa que a gente também construiu. Isso que é importante. Como que vocês acham que a gente conseguiria minimizar esses riscos e conflitos? Essa parte já é um pouquinho mais complexa. Eu comentei anteriormente que é legal fazer até um seguro de vida, colocando o sócio como beneficiário nesse caso. Porque daí a família, esse sócio ela conseguiria um dinheiro extra para conseguir comprar a parte da empresa. Então a empresa receberia o valor necessário pela empresa, né, do pai, né, do marido, a esposa receberia essa parte, e o sócio conseguiria tocar a empresa sem esse conflito, né, da família, querendo tomar decisões junto, sem mesmo não querer participar da empresa, né, que é isso que acaba dando conflito. E tem, por último, mais uma, por exemplo, eu tenho uma empresa e tem um filho que ele participa da empresa, ele quer ele continuar, ele é desse ramo também, mas tem outro que não. E como que a gente pode minimizar esse risco para que depois os irmãos venham a não brigar, né? Que acontece isso na minha família. Meu irmão está com a empresa do meu pai, eu resolvi ir para investimentos, a minha irmã é enfermeira, nada a ver. E como que vai acontecer se meu pai não vir? A gente pode vir a contestar a nossa parte, sim. Como que a gente pode evitar isso, né? Para que não dê brigas? Eu não vou contestar, mas, né? Poderia. Eu só vou responder porque a gente está no nosso tempo. Mas dá para fazer por testamento, deixar isso bem dividido, e mesmo uma forma bem boa é a gente colocar isso no documento de sócios, né? Colocar o filho como sócio. Isso é bem legal, porque aí o filho fica como uma parte de sócio, fica como as tomadas das decisões, e deixar isso também bem esclarecido para a família. Às vezes uma conversa também pode ajudar para que entenda, né? Eu vou te deixar um apartamento para o outro filho, mas o que trabalha comigo eu vou deixar a empresa inteira, porque ele é quem realmente esteve construindo a empresa junto. Então, tanto uma conversa, coisa simples assim de fazer, como um testamento, e deixar isso registrado como filho, como sócio, também pode ajudar bastante.
Essa é uma das formas. Legal. Então, as perguntas, né, e o conteúdo era esse. Então, poxa, quem que tiver dúvidas até depois da apresentação, quem quiser saber mais, fazer contato, até iniciar ali um processo, começar a entender, quiser já adentrar ali no assunto, só chamar a gente no WhatsApp, desculpa, que aí a gente já atende, se precisar marcar reunião a gente já marca, mas a gente fica super disponível ali para vocês, tá? E para fechar também, contar um pouquinho aqui, né, do o que a gente faz, né, fora a parte de planejamento que também tá dentro ali do serviço. Mais ligado ao planejamento, né, tem a previdência, como a Manu comentou. Então, a gente busca dentro da previdência facilitar ainda até o próprio tipo de investimento em previdência. Então, melhorar um veículo que já tem diversas facilidades ali, diversos benefícios para os investimentos. Então, fazer isso com custo baixo, com uma boa alocação, com uma boa diversificação, pensando numa evolução patrimonial expressiva, né? Muitas vezes, acho que principalmente no mercado brasileiro, quando a gente pensa em previdência, a gente fala, putz, mas previdência é ruim, previdência não rende, é parado, às vezes a pessoa até liga ali com previdência social, né, que é outro assunto que não tem nada a ver, mas na verdade que o mercado de previdência em si, né, brasileiro realmente, 90% dele é um mercado bem fraco, né, um mercado tradicional ali com fundos, com ativos muito ruins, mas tem ali as casas como a Magnetis e outras também que fazem um serviço muito bom de alocação de investimento em previdência. Então, é um tipo de investimento que rende tanto quanto outros tipos de investimento, mas com um foco mais específico ali, por exemplo, no longo prazo, numa sucessão, numa aposentadoria. Então, é legal você ter a previdência até para balancear o seu portfólio como um todo, né? Ter uma parte voltada para curto prazo, médio prazo, outra para longo. Então, é um pouco do trabalho que a gente faz aqui, junto com todo um time de consultoria, né? Então, a parte de especialistas, ter profissionais focados naquele assunto, te acompanhando, acho que independente nos investimentos, na saúde, na parte legal, na construção, sempre importante você estar ali envolvido com pessoas que estudaram para aquilo, né? Que o foco deles é aquele. Então, o nosso negócio é a gestão de investimentos, né, gestão de patrimônio, e aí isso envolve diversas questões, como a própria sucessão. O nosso grande diferencial é o alinhamento entre a casa e o cliente, né, muitas vezes nos investimentos, nas manchetes, mídias, a gente vê bastante briga ali, bastante discussão, bastante coisa falando de conflito de interesse, taxas escondidas, comissão e por aí vai. Então, o nosso modelo de negócio é um modelo que permite ali uma relação 100% transparente com o investidor no centro. Então, a gente tem um modelo de taxa única, onde não só é mais baixa e mais justa do que o praticado no mercado tradicional, né, de bancos e corretoras, como a gente também devolve para o investidor o que seria praticado, né, a gente deixa claro e devolve o que seria praticado como comissão. Então, no modelo tradicional, onde você compra um investimento, né, você faz um investimento através de uma recomendação, você não sabe se aquela recomendação veio porque fez sentido para você ou porque quem está recomendando ganha uma comissão por trás. No nosso modelo de negócio isso não acontece. Então a gente consegue alinhar o interesse das duas partes, diminuir o custo. Diminuindo o custo, a gente consegue ali um resultado mais interessante ao longo do tempo também, né? O custo-benefício fica mais expressivo. Então a gente monta uma carteira verdadeiramente diversificada para o investidor, sempre com base no seu perfil, no seu momento de vida, planos e necessidades, né, de liquidez, enfim, por aí vai. Como a gente também busca, né, unir ali tanto a parte humana, então gestores competentes em todo esse processo, consultores para adentrar ali na sua necessidade específica, mas também algoritmos, né, então modelos matemáticos para tirar um pouco ali do viés humano, até um pouco do emocional na decisão dos investimentos, alinhando com todos os seus objetivos financeiros. Né? Então, o que seria isso? Ao invés de você investir num ativo só porque falar, esse ativo é bom, ele vai render. Na verdade, a gente vai entender aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Então, eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, quero comprar um imóvel daqui a 5, quero me aposentar daqui a 15. Então, a gente vai colocar esses objetivos numa linha do tempo, né, e traçar um planejamento, né, traçar ali o caminho das pedras, para que você possa concluir esses objetivos com conforto ao longo do tempo.
Então, tornar ali um processo muito mais previsível, né? Algo muito mais claro, e até te falar o que é possível e o que não é possível, né? Então, muito mais do que você fazer uma aposta e lá na frente descobrir, puxa, não consegui chegar, e agora o que eu faço? Não tenho o valor que eu precisava para me aposentar e manter meu padrão de vida. A gente já faz esse estudo prévio e já te apresenta, ó, é possível, não é possível, dá, mas tem ali certas questões que a gente precisa ficar atento e acompanhar ali o investidor ao longo de todo esse tempo. Tá? Então, da minha parte é isso, eu encerro por aqui, queria agradecer todo mundo aí pela participação. Tem um QR Code, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, só escanear, direcionado ali para o nosso site. Vocês têm ali um benefício que tem 1% de investe e volta, né, que é uma espécie de cashback para o que você investir. Então, para dar um exemplo, né, investiu qualquer quantia, você tem 1% ali de retorno já, né, um aporte que a Magnetics faz para você. Então já tem um baita incentivo ali para vocês conhecerem um pouco mais do nosso processo, né, do nosso serviço. Legal, obrigada, Ian. Obrigada, Manuela. Obrigada. Gente, eu queria agradecer a Magnetics por esse excelente conteúdo compartilhado com a gente nessa série de 4 assuntos. No primeiro assunto, né, para quem quiser retomar lá no YouTube, a gente tem as gravações. No primeiro encontro, a gente falou sobre planejamento financeiro empresarial. No segundo, a gente falou sobre planejamento financeiro familiar. No terceiro encontro, falamos sobre carteira de investimentos diversificada e hoje sobre planejamento sucessório e aposentadoria. E vocês comentaram um ponto bem importante que é confiar no especialista, né? Então, eu como designer de interiores também recomendo aos meus clientes que conheçam as possibilidades e os riscos, mas confiem nos designers especialistas, né? E eu acho que essa parceria com a Magnetics traz muito peso para que os nossos designers possam também ter aí o apoio especialista. Eu quero ver os designers cada dia mais ricos aplicando esse conhecimento financeiro e multiplicando o resultado do nosso trabalho e acumulando riqueza, né?